Queridos, quando a gente fala de multiplicação de célula, quando a gente fala de uma conferência de multiplicação, a gente fala de pessoas que foram levados a Cristo. Hoje nós vimos um momento tão lindo desse batismo dessa irmã. Eu fico emocionado quando vejo uma pessoa assim sendo levada às águas. E eu pedi muito a Deus assim, uma palavra para hoje à noite. E Deus me deu uma palavra assim, muito forte no meu coração, né? E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por gentileza. Na segunda carta do apóstolo Paulo ao seu discípulo amado Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 6. Quem achou, dá glórias. Quem não achou, fala assim, misericórdia. Eu espero, irmão, eu espero. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 6. E assim diz a palavra, a minha versão é a Revista e Atualizada, diz assim: quanto a mim, estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga, segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida. E todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o reino celestial. A Ele, glória, pelo século dos séculos. Amém. Amém? Se anima a gente a orar mais uma vez? Pai, nós te exaltamos nessa noite, nós glorificamos o teu santo nome. Fala aos nossos corações, Deus. O Senhor sabe o tanto que essas cartas de Paulo, elas me abençoam, elas falam o meu coração, elas tocam no profundo da minha alma. Faz isso, Deus, gera transformação. Nós aqui, Deus, estamos celebrando uma multiplicação, é uma festa, Deus, onde nós celebramos as almas que foram alcançadas pelo Senhor, mas principalmente nós celebramos porque discípulos foram gerados, e gerar um discípulo requer sacrifício, requer dedicação, requer, ó Deus, tanta dedicação. Então nós pedimos, ó Deus, que a tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é mais penetrante que espada de dois gumes, ao ponto de discernir entre juntas e medulas, alma e espírito, possa penetrar em nosso coração e revelar algo novo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu sempre fui um grande admirador do apóstolo Paulo. E
depois de Jesus, para mim, com certeza, o maior gerador de discípulos foi Paulo. E essa carta, especialmente, uma carta que me chama muita atenção. Porque nós temos algumas constatações históricas a respeito da vida do apóstolo Paulo. Inclusive tem um homem de Deus, um pastor que chama Hernandes Dias Lopes. Esse pastor Hernandes, ele foi pastor da primeira igreja presbiteriana no Espírito Santo, em Vitória. E antes de eu conhecer o Senhor, numa época que a gente tinha acabado de sair de Nanuque e vindo para Belo Horizonte, um tio da minha esposa estava muito mal em Vitória, com câncer, numa fase assim terminal. E esse pastor já é um pastor conhecido, para vocês terem uma ideia, irmão, é um pastor que prega mais de 350 vezes por ano, ele prega mais de uma vez por dia. Para mim, é um dos maiores pregadores e um homem que eu aprendi a admirar antes de eu conhecer o Senhor. Nós pegamos simplesmente o telefone, a minha sogra já era crente, já era convertida ao Senhor, minha esposa também, e aí nós pegamos, falando assim, o tio da minha esposa estava muito mal em Vitória e falei assim, vamos ligar para um pastor ir lá fazer uma visita, orar por ele. E o único pastor que eu já ouvi falar na minha vida em Vitória é Hernandes Dias Lopes. E nós pegamos o telefone e ligamos para a igreja. Irmãos, esse homem de Deus, ele foi lá orar pelo tio da minha esposa 2 vezes. Como é que um homem que pega 350 vezes por ano consegue atender um telefone e visitar um parente de uma família que ele nunca viu na face da terra e visitar esse homem 2 vezes? Esse homem realmente me impressionou. Ele tem mais de 150 livros publicados e um dos livros mais tremendos dele fala justamente da vida do apóstolo Paulo. Ele falando sobre o apóstolo Paulo me emociona, porque Paulo, ele era um homem diferente, ele era um homem religioso, talvez como eu já fui, como você já foi. Era um homem que detestava crente, como eu detestava crente. Eu contei o testemunho meu para vocês hoje de manhã. Se um crente vinha com a Bíblia preta de um lado, eu atravessava a rua para não cruzar com ele. Eu falava, esse povo é o povo mais esquisito da face do mundo. Olha só, o povo põe um livro preto debaixo do braço, eles vão para o céu, o resto vai tudo para o inferno. E é um povo que veste esquisito. Eu achava que crente assim, não podia pintar cabelo, mulher não cortava cabelo, não podia usar bijuteria, não podia usar joia, só usava aqueles vestidos arrastando no chão, que não podia rapar a perna, não podia rapar debaixo do braço, não podia pintar cabelo. E assim, eu nem vou falar para vocês, tem muita criança aqui hoje, né? O que eu achava mais que crente não podia fazer, ou a forma que crente fazia. Mas os irmãos estiverem de manhã, depois compartilho com os irmãos o que eu achava de crente. E de repente, gente, a minha esposa vira crente. E justamente no momento assim de muita dor, porque esse tio, nós éramos vizinhos de fazenda lá na região da macro, região da Grande Nanuque, e a gente participava das festas juninas, dos forrós, daquela tranheira toda, e quando ele ficou gravemente enfermo, isso falou muito forte ao nosso coração, e eu fiquei muito feliz desse reverendo, desse pastor ir lá orar. Eu falei, esse homem é um homem de Deus. E quando eu vejo a vida de Paulo, eu admiro muito, porque Paulo era perseguidor de crentes. E quando vocês conhecem as Escrituras e conhecem a palavra de Deus, quando Paulo, ele é alcançado pelo Senhor, a Bíblia fala que ele sai de Jerusalém, vai para uma cidade na Síria chamada Damasco,
Inclusive, nós temos que orar muito pela Síria, irmãos. O povo está em guerra lá, uma guerra civil, um negócio maluco, tem morrido muitas pessoas. Tem várias pessoas que, inclusive, estão vindo para o Brasil. O fato é que o apóstolo Paulo, a caminho de Damasco, ele literalmente cai do cavalo e tem um encontro com Deus. Jesus se revela a ele, fala com ele. Então, a história de Paulo vocês conhecem. Mas o que mais me chama a atenção na vida desse homem, não os milagres que ele fez, as pessoas que certamente ele suscitou, as pessoas que ele curou, os milagres que Deus operou através de Paulo, mas o que mais me chama a atenção é que aquilo que Paulo produziu e nós hoje usufruímos daquilo, foi gerado na prisão. E o primeiro momento da prisão, uma prisão assim, mais marcante, eu diria que foram 2 momentos. Ele passou por prisão várias vezes. Aliás, eles batiam nele, açoitavam e depois colocavam o homem na cadeia. Apedrejavam, passou por naufrágio, picada de cobra, pedrada, tudo o apóstolo Paulo passou. Eu não sei se nós aqui, metade de nós aguentaríamos o que esse homem aguentou. Por isso eu falo, irmãos, gerar discípulo requer da gente sacrifício. Gerar discípulo requer de nós muita perseverança. 2 momentos de prisão de Paulo, me falo muito ao coração. O primeiro são os 2 últimos versículos do livro de Atos dos Apóstolos. Quando Paulo, depois, na sua última viagem missionária, digamos assim, o último rincão, o último lugar que Paulo gostaria de pregar foi justamente Roma. Roma, irmãos, era a capital do universo naquele tempo. O Império Romano era o império mais poderoso. Eles dominavam desde a Europa até a Ásia, dominavam desde ali regiões da África, algumas regiões do norte da África, até ali, hoje, onde que é a Europa Oriental, ou seja, Roma era o império mais poderoso que existiu naquele tempo. Ou seja, era o centro do império, ou seja, onde todas as pessoas que tomavam as decisões políticas das maiores nações da terra estavam localizadas em Roma, e Paulo vai justamente ser preso em Roma. Segundo os historiadores, ele fica mais ou menos 2 anos preso em Roma, e ele gera, eu vou ler para vocês, esses últimos versículos. Paulo estava numa prisão domiciliar, ou seja, ele estava numa casa, ele estava preso, mas ele podia receber pessoas, e aqui diz no Atos capítulo 28, verso 30, o seguinte: por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que é lugar onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Irmãos, é impressionante como esse homem ele tinha capacidade de falar do amor de Deus, e era um discípulo que não foi integrante dos 12 que Jesus escolheu no princípio, ou seja, foi discípulo gerado por discípulo. Nós vimos hoje uma irmã aqui que foi batizada, 4 anos. Eu me lembrei muito, porque a minha esposa orou por mim 5 anos pela minha conversão. Eu orei 12 anos pela conversão do meu filho mais velho. 12 anos. E tem gente que ora 6 meses, a irmã ora 6 meses pelo marido. Ah, pastor, eu vou largar esse homem, não converte. Mas, irmã, você orou quanto tempo? 6 meses. Só isso, irmã. Só isso. Eu já vi casos, irmãos, de 25 anos,
22 anos, 20 anos, irmãos, orando pela conversão de pai, de esposa, de marido, de filho. E quando se fala de perseverança, eu só lembro de Paulo. Paulo aqui, irmãos, a impressão que eu tinha é que esse foi o último momento, a última prisão de Paulo, mas segundo historiadores não foi. E esse pastor Hernandes Dias Lopes, ele fala da vida de Paulo, escreve um livro sobre a vida do apóstolo Paulo, e ele fala que, segundo historiadores, essa talvez tenha sido a penúltima prisão do apóstolo Paulo. Ou seja, dessa prisão, ele escreve a sua carta aos Efésios, aos Colossenses, ao seu discípulo lá, Filemon, escreve também aos Filipenses. Ou seja, o cara está preso, o cara está ganhando alma, e a Bíblia fala aqui no livro de Atos, nesse versículo que nós lemos agora, que ele pregava o evangelho sem impedimento algum. E aqui, irmãos, eu quero trazer a vocês uma reflexão nessa noite. É muito fácil glorificar a Deus estando tudo bem. É muito fácil glorificar a Deus, levantar nossas mãos, louvar a Deus, quando não tem enfermidade, quando não tem crise financeira. Pastor, mas se dá uma palavra dessa, uma festa de multiplicação, irmãos. Eu quero trazer a vocês uma profunda reflexão nessa noite. Eu quero dizer para vocês que quanto mais vocês se empenharem nas coisas de Deus, em que os momentos difíceis vierem, quando o dia mau vier sobre a sua vida, eu quero dizer para você, irmão, mergulhe mais profundo com as coisas de Deus. Agarre-se mais profundo nas coisas de Deus. Às vezes, irmãos, é muito fácil dar glória a Deus quando você tem dinheiro para pagar suas contas. É muito fácil dar glória a Deus quando não tem enfermidade, não tem morte. E eu imagino a vida desse homem, apóstolo Paulo. Vocês lembram? Quando ele foi preso com Silas, ele louvava a Deus, e em certo momento as correntes quebraram, as cadeias se abriram. Que homem é esse? Apóstolo Paulo. Eu quero, irmão, na verdade, que você se identifique com esse homem. Eu quero, na verdade, que você aprenda com esse homem. Porque depois de Jesus, eu creio que é o homem que mais sofreu por causa do Evangelho. É por isso que eu trouxe esse texto nessa noite, aqui de 2 Timóteo, capítulo 4, porque, segundo os historiadores, esse momento aqui foi a última prisão de Paulo. Ou seja, entre aquela prisão de Roma, onde nós lemos em Atos, até agora, algo aconteceu. Talvez Paulo, nesse intervalo, ele saiu para visitar as igrejas, ele conseguiu uma liberdade provisória, a gente não sabe ao certo. Mas o fato é que, vocês lembram de um homem chamado Nero? Ele foi imperador de Roma. E a Bíblia fala, e a história fala, não a Bíblia, que esse homem, ele pôs fogo em Roma. Roma tinha 12 bairros. Na verdade, 14 bairros. Dos 14 bairros, 10 bairros foram totalmente queimados pelo fogo que esse homem pôs em Roma. E sabe quem ele culpou? Os cristãos. Justamente nesse momento, irmãos, começa uma perseguição sobre os cristãos que nunca se viu na história. Foi uma perseguição tão severa. E obviamente o apóstolo Paulo, como líder daquele tempo, irmãos, já a maioria dos apóstolos já estavam praticamente todos mortos. Ou seja, o apóstolo Paulo firmara como talvez o maior líder daquele momento do cristianismo. E começa uma perseguição feroz sobre os cristãos. Alguns falam que eles pegavam a pele de animais, eles escalpelavam o animal, pegavam aquela pele ensanguentada e amarravam sobre os cristãos, jogavam os cristãos nas arenas para serem comidos pelos leões da Líbia. Eles ateavam fogo em cristãos vivos.
Eles faziam coisas terríveis. Crucificavam os cristãos já no chão, no piso, amarravam, pregavam os cristãos no chão, porque a madeira já estava escassa. Começou uma perseguição tremenda e quando então eles prendem o apóstolo Paulo, não nessa prisão lá de Roma, onde ele recebia as pessoas, num buraco fétido, numa prisão úmida, onde as pessoas já saíam dali para morrer, já saíam com doenças graves, já saíam dali ou com tuberculose, ou com lepra, ou com doenças respiratórias tão graves que elas já não duravam nem dias. E é nesse contexto que Paulo escreve a sua última carta, a sua segunda carta ao seu discípulo amado Timóteo. Eu quero, irmãos, trazer para vocês algumas reflexões sobre esse texto nesta noite. A primeira delas, o apóstolo Paulo, ele faz uma retrospectiva da sua vida. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, irmãos, que não seria Roma, não seria Nero que iria matá-lo, degolá-lo. Ele já nesse momento já estava oferecendo a sua vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Irmãos, ofereçam suas vidas como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Hoje uma pergunta que me fizeram hoje de manhã: pastor, por que a pessoa se converte e passa por tanta luta? Irmãos, eu passei por tanta luta depois da minha conversão. Talvez eu não tivesse suportado passar pelas lutas que eu passei, se eu não tivesse conhecido o Senhor. A luta vem na vida de todo crente. Se você algum dia ouviu a respeito de um evangelho que promete cobertura na zona sul de Belo Horizonte, que te promete carro importado, te promete fama, te promete coisas, e isso não tem no nosso evangelho, isso não tem na Bíblia. Jesus disse: olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu já passei por lutas, irmãos. Eu me lembro de 2006, eu como essa irmã que veio aqui e pegou a sua discípula e levou até as águas. Eu era discipulador de 10 células, pastor, supervisor de 10 células de homens. A minha esposa tinha outras tantas células de mulheres. Eu era diretor de uma empresa e a gente faturava, a empresa, eu era dono só de 99% da empresa, a gente faturava $3 milhões por mês. Era muito dinheiro. Eu chegava no final do mês e falei: o que eu vou fazer com tanto dinheiro? Só que, como hoje a política mudou, o presidente mudou, a política cambial mudou, e de repente, de $3 milhões por mês, nós não faturávamos nem R$1.000 no final do mês. E aí eu comecei a ter que mandar os funcionários embora, todos irmãos em Cristo, todos crentes trabalhavam comigo. Eu, do escritório, talvez do prédio mais luxuoso de Belo Horizonte, eu via, da minha sala, da minha mesa, eu via toda Belo Horizonte assim. A gente orava todos os dias, ouvia louvores todos os dias. E eu, como Paulo, outro dia eu estava fazendo uma retrospectiva e refletindo nessa pergunta que o irmão fez para mim hoje nessa manhã: por que crente passa tanta luta? E eu passei por uma luta, irmãos, talvez alguns dos irmãos aqui tenham passado. Eu passei uma luta tão severa, mas tão difícil. Eu, de supervisor de uma igreja abençoada, um homem cheio do Espírito Santo, Deus usando para expulsar demônios, Deus usando para curar enfermos. Eu nunca ainda ressuscitei um morto, mas toda vez que eu vou pregar num culto ecumênico, eu oro para o morto ressuscitar. Até hoje não ressuscitou nenhum, mas eu vou continuar orando. Irmãos, a coisa no escritório foi ficando feia. E nós começamos, então, a fechar o escritório e começar a ir orar nas empresas, orar pelas pessoas, visitar enfermos. Eu nunca expulsei tanto demônio naquela época. Quando a gente começava, pegava o microfone na igreja,
nos cultos de quinta, com libertação, que a gente começava a orar, começava a cair gente endemoniada. Foi um tempo assim precioso, mas eu estava passando por um deserto terrível. Um deserto tão terrível, irmãos, que até que um dia eu ouvi da minha esposa, que estava aqui com os irmãos ontem à noite, e ela chegou para mim para me falar uma coisa que eu pensei que eu nunca na minha vida eu ia ouvir. Ela falou para mim: Oswaldo, nós não temos que comer amanhã. A nossa despensa está vazia. Irmãos, eu não sei quantos de vocês já passaram por isso. Eu não sei quantos de vocês já passaram e chegaram um dia e falaram: eu não tenho o que comer amanhã. E eu falei para ela: filha, descansa, porque a minha Bíblia diz que nunca vi o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei se o céu vai se abrir, Deus vai mandar anjos, Deus vai mandar um corvo, eu não sei o que Deus vai fazer. Mas algo o Senhor vai fazer. E era incrível, porque no outro dia a gente acordamos, não tinha nada para comer de manhã. O almoço estava chegando, não tinha o que comer no almoço. E nós fomos para a sala e começamos a orar. Eu falei: Astrid, eu creio nas Escrituras. Algo vai acontecer até a hora do almoço. Eu não tinha o que fazer para os meus filhos. E o orgulho não deixava ligar para o irmão e falar assim: eu não tenho o que comer. Deus precisava tratar essa área na minha vida. Deus precisava tratar isso no meu coração. E eu recebi um telefonema. Eu trabalhei anos como voluntário com as crianças. Trabalhei 6 anos praticamente com as crianças. E Deus falou no coração de uma irmã que servia conosco. Ela não sabe porquê, mas Deus falou: filha, recolhe um dinheiro que meu servo está precisando de um dinheiro. E ela recolheu, mas ela é muito devagarzinha, assim, sabe aquelas irmãzinhas? O ritmo dela. E ela demorou assim uns 2 dias para ligar para mim, para mandar o dinheiro. Mas não é que ela demorou 2 dias, irmãos. Era o dia que Deus tinha preparado para ela me entregar o dinheiro. E nesse dia ela ligou mais ou menos umas 11 e pouco da manhã e falou assim: Oswaldo, eu não sei porquê, mas no domingo Deus falou comigo que eu tinha que recolher um recurso com irmãos que trabalhavam lá no ministério para te dar esse dinheiro. Eu estou aqui com 200 e poucos reais para você. Aí eu desliguei meu celular e falei para minha esposa: filha, prepara que nós vamos às compras. E os dias se passaram. E chegou na quinta-feira, daí de algumas semanas, a Astrid falou de novo para mim: Oswaldo, a nossa despensa está vazia. Eu falei: de novo, filho? E nós temos os cultos todas as quinta-feiras, o culto nosso de libertação. Quinta-feira eu doava para a igreja. Eu largava o escritório, 2 horas da tarde, eu ia para a igreja para atender casos de libertação, passava toda quinta tarde, já ficava para o culto à noite. E naquela noite, eu estava lá assim, orando a Deus, falando: Deus, eu sei que se eu vou operar alguma coisa, amanhã eu tenho que fazer compra. Mas eu não tenho R$1. E passou um irmão e falou: Oswaldo, Deus mandou te dar isso aqui, ó. E pôs um trem assim no meu bolso. Era uma nota de R$50. Já tinha muito tempo que eu não vi uma nota de 50. E eu cheguei naquela noite em casa, cansado. Eu falei: Astrid, prepara que amanhã nós vamos às compras. E amanhã, logo cedo, tem um supermercado lá perto de casa, fica aberto 24 horas, nós vamos lá para esse supermercado. Eu peguei o carrinho, ela falou assim: quanto nós temos? Eu falei: não vou te falar. Você vai pegar o que você precisar para pôr no carrinho. E ela foi pegando as coisas, pôr no carrinho e falou: Oswaldo, quanto nós temos? Eu falei: filha, o suficiente. Qual a graça que tem, irmão, eu falar para ela quanto nós temos? A Bíblia fala que quando nós casamos, nós somos um com a nossa esposa.
Aquela revelação do Espírito Santo a mim, ela passa a ela, porque nós somos um. E ela foi passando coisa, colocando coisa no carrinho, colocando coisa no carrinho. E ela falou assim, não é o suficiente. E nós fomos ali para o caixa do supermercado e começamos a passar as coisas. E ela falou, Oswaldo, quanto nós temos? Aí eu falei, o suficiente. Na hora que passou o último item, deu R$49,70. Irmãos, crente bom é crente morto. Crente bom é crente morto para o seu orgulho, para a sua soberba. E eu entendo justamente nessa retrospectiva que o apóstolo Paulo fala, ele diz, olha, ele faz uma retrospectiva e diz, olha, quanto a mim estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado, combati o bom combate. Ou seja, irmão, na dificuldade, ele não abandonou o evangelho. Quantos crentes na primeira dificuldade falam, Deus não me ama. Aí, irmãos, você vai ter discípulos, você vai levar pessoas ao batismo, como nós vimos essa irmã hoje sendo batizada. Mas na primeira lutazinha que ela passa, na primeira dificuldadezinha, pastor, ela começa a ter saudade do Egito. Começa a lembrar quando ela batia tambor lá no centro de Macumba. Começa a lembrar dos tempos de trevas e passam a ser maravilhosos esse tempo em função das dificuldades que está tendo. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, filhos. Quando Deus manda o dia mal, quando Deus manda um tempo ruim, deixa eu te falar, é porque Ele tem um propósito na sua vida. Ele quer te preparar para um novo nível, Ele quer te preparar para um novo patamar. E o apóstolo Paulo fala assim, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ele está falando aqui, irmãos, da coragem de um soldado. Está falando aqui, irmãos, da perseverança de um atleta que está cansado, fatigado, mas tem que completar a sua corrida. Ele está falando aqui, irmãos, como verdadeiro embaixador de Cristo. E não vai, está falando aqui um homem que não iria apenas ser morto, ele sabia que o seu tempo estava sendo, o seu fim estava próximo, mas naquele lugar fétido, naquela prisão úmida, naquela prisão que trazia tanto sofrimento para ele ainda tinha condição de fazer uma avaliação não só do seu passado, mas também do seu presente. Ele fala assim, já agora, ou seja, antes ele falei, olha, quanto a mim estou sendo oferecido, o tempo da minha partida é chegado, combati, é passado, completei, é passado, guardei, é passado. Mas agora que ele diz, já agora, ou seja, ele está avaliando o seu presente. Como é que está o seu presente hoje, irmão? Nessa festa de multiplicação, o que você tem para celebrar? Talvez a sua célula, você é um líder de célula, a célula não multiplicou. Irmão, multiplicar é uma bênção. Mas às vezes aquele ano foi um ano difícil. Foi um ano difícil na sua família. Foi um ano difícil no seu trabalho. Foi um ano difícil na sua escola. Foi um ano difícil seu com Deus. Você passou por muitas lutas, passou por dificuldade. Você raliou ali o seu tempo com Deus. Você diminuiu o seu tempo com Deus. E a sua célula não foi aquela coisa maravilhosa. E Paulo também faz a avaliação do seu futuro. Não importa a ação de Nero, não importa, ele já estava pronto, sendo preparado para ir para a glória. Ele sabia que ele estava naqueles dias maus, ele estava naqueles dias difíceis, mas ele sabia que Jesus Cristo estava aguardando ele na glória. E aqui, irmãos, eu quero fazer uma reflexão a partir desse verso 9, ele fala assim, procura vir ter comigo depressa.
E ele começa a citar algumas pessoas, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Irmãos, todo homem de Deus passa pelos seus dramas, toda mulher de Deus passa pelos seus dramas. Esse Demas aqui, ele aparece 3 vezes na Bíblia. A primeira vez, quando ele tem um encontro com Jesus. A segunda vez, ele é citado. E na terceira vez, fala, ó, abandonou. Quantas pessoas, irmãos, já foram na sua célula, não estão mais na sua célula e não estão mais na igreja? Alguns vão abandonar. Eu quero dizer para vocês, irmãos, não desista. Me parece que eu entendi que essas irmãs persistiram durante 4 anos orando para essa irmã até trazê-la ao batismo. Não desista. Eu orei pelo meu filho 12 anos. E o ano passado eu tive o privilégio de batizá-lo. Não desista, irmãos. Alguns vão abandonar o evangelho. O que Paulo está dizendo nesse texto, irmãos, ele está dando um resumo da vida de todo homem que é um verdadeiro discípulo de Jesus, toda mulher que é uma verdadeira discípula de Jesus. Ou seja, são as várias fases que a gente passa. Aí ele continua. Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Irmãos, além de solidão, ele se sente também aqui abandonado. E o mais interessante, toma Marcos contigo, traze-o, pois me é útil o ministério. Irmãos, no livro de Atos, teve um momento lá que Paulo não quer ficar com Marcos. Ele abandona Marcos e sai com Silas. Ou seja, tem pessoas, irmãos, que talvez você abriu mão de alguma pessoa, de algum discípulo, porque ele se desviou do caminho, ele estava muito difícil, ele estava muito resistente. Mas Paulo aqui nos ensina que, nos seus últimos momentos, ele se lembra de uma pessoa que lá atrás, ele resolveu não caminhar com ela. Mas no seu último momento de vida, ele pede aos irmãos, o seu discípulo fiel, o seu discípulo amado Timóteo, olha, traz Marcos para ter comigo. Ou seja, talvez ele queria nos seus últimos momentos de vida, encostar sua cabeça nos ombros de Marcos. Talvez ele queria pedir perdão a Marcos porque ele abriu mão de Marcos lá, na sua segunda viagem missionária. Quando a Tíquico, mandei-o ir até Éfeso. E aqui, meus irmãos, corta o meu coração. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo. O maior ganhador de almas depois de Jesus Cristo. Não tinha uma capa para aplacar o frio naquela prisão. Roma, irmãos, a cidade de Roma, ela tem temperaturas abaixo de 0. E o maior gigante do Novo Testamento, o homem que mais livros escreveu no Novo Testamento, o maior apóstolo, o maior pastor do Novo Testamento, não tinha uma capa para colocar sobre os seus ombros. Alguns até dizem que talvez nessa última prisão ele tenha sido preso na casa de Carpo, deixou lá os seus livros, deixou lá os seus pergaminhos, deixou lá a sua capa. Irmãos, quantas vezes nós estamos na igreja, vocês estão passando por um tempo maravilhoso, construindo um prédio novo, várias pessoas poderão vir aqui, ouvir a palavra de Deus, aqui vai ter um trabalho social durante toda a semana, ou seja, não vai ser um prédio que vai ser usado no final de semana, não é uma igreja monumento, é uma igreja movimento, é uma igreja onde durante a semana ela estará viva. Aqui na mente, esses vizinhos vão saber,
essa igreja faz a diferença. E quantas vezes a gente tem todas as coisas, olha o que Deus está dando para vocês, mas a gente reclama. Eu espero que não, eu espero que ninguém reclame porque o piso ainda não está cimentado. Espero que ninguém reclame porque ainda não está pintado, não está rebocado. Ninguém reclame pelos dias maus. O apóstolo Paulo também fala aqui, além desse sentimento de solidão, de abandono, fala também de sentimento de traição. Está falando aqui de Alexandre Ferreiro. Alguns dizem que esse Alexandre foi o cara que dedurou Paulo quando prenderam ele supostamente na casa de Carpo, lá na cidade de Troade. Irmãos, nós temos que refletir que evangelho que nós temos pregado, que igreja nós queremos construir, que evangelho que nós temos mostrado para as pessoas com as quais nós temos relacionamento. Por isso uma reflexão dura, eu sei, irmãos, uma reflexão pesada. Eu podia talvez aqui trazer uma palavra para sair todo mundo pulando, gritando, mas essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. O apóstolo Paulo estava aqui passando por privações emocionais, mentais, físicas. E por incrível que pareça, ele estava passando aqui por um momento também de ingratidão. Olha, na minha primeira defesa, ninguém saiu a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Irmãos, o crente ele tem que estar pronto para a situação de abandono. Quantas pessoas, irmãos, a gente ajuda. Quantas pessoas você já foi orar para a casa dela de madrugada, já foi lá, já expulsou o demônio dela. Eu me lembro, uma vez me pediram para ir orar na empresa do empresário de um grande buffet lá em Belo Horizonte. Essa turma que faz essas festas, esse negócio. Cheguei lá, a mulher estava separada do marido, o marido começou a namorar uma mulher que era esposa de um traficante, e ela, tipo assim, todo dia estava com o homem e o ex-marido todo dia com a mulher, 3 filhos, a empresa falida. Gente, saiu foi demônio dessa mulher, mas Deus colocou um amor muito grande por ela. Evangelizamos essa mulher, entregou a vida para Jesus. Evangelizamos o ex-marido, entregou a vida para Jesus. Deus reconciliou o casamento deles. E depois que Deus reconciliou o casamento, depois que eles tiveram um encontro com Jesus, Deus começou a fazer uma revolução na empresa deles. A empresa cresceu o faturamento, eles compraram apartamento, compraram um carro novo, aquele trem, aquele troço. Ou seja, Deus fez uma revolução na vida deles. E assim, todo mês, a cada 40 dias, pastor, ele fazia uma festa na casa deles. E eu ia em quase todas as festas, praticamente todas. Até teve uma festa que eu não pude ir, porque era o dia do evento de colheita da minha célula. Gente, eu virei o pior pastor do mundo, porque eu não fui numa festa. Aí, falou que ia sair da igreja, saiu da igreja, divorciou-se novamente do seu marido, o filho mais velho se tornou um homossexual, ela já teve um filho com outro homem, já está no 4º ou 5º homem. A vida dessa pessoa nunca mais foi a mesma depois que ela abandonou o evangelho. Irmãos, abandono, quantas pessoas, eu não conheço nada que sofre mais do que ex-crente. Talvez, querido, você esteja pensando aqui, nossa, eu queria que aquele discípulo amado que eu tinha, que eu ganhei para Jesus, estivesse aqui ao meu lado nessa festa, vendo essa banda abençoada, tocando para nós, ministrando a nossa vida. Mas irmãos, não abram mão dessas vidas. E esse Alexandre, ele não só, ele resistiu a Paulo,
como ele resistiu também à pregação de Paulo, ou seja, resistiu ao evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E finalmente, irmãos, e aqui eu tenho uma boa notícia para vocês. Olha o que diz o verso 17 e o verso 18. Mas o Senhor me assistiu, me revestiu de forças para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. E Paulo termina essa oração. É interessante, gente, como é que Paulo, ele ora no meio das suas cartas, ele escreve as suas orações no meio das suas cartas, e ele fala: a ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Irmão, será que você diz amém? Amém. Será que você diz amém a tudo isso que você ouviu? Eu já passei por parte disso que Paulo passou. Eu não passei nem por 10% do que Paulo passou. Eu nunca tomei chicotada, nunca passei por naufrágio, nunca tomei picada de cobra, nunca tomei, não, pedrada eu já tomei, não, pedrada eu já tomei, pedrada eu já tomei, pedrada eu já tomei, mas eu nunca fui acorrentado, eu nunca passei numa prisão fétida, eu já visitei prisões, mas talvez nessa noite Deus quer trazer para você uma reflexão. Você está disposto a isso? Esse é o evangelho que você tem pregado? Esse é o evangelho que você tem vivido? Se esse é o evangelho, irmãos, eu diria amém. Eu queria convidar a banda a voltar aqui, pedir eles para ministrar um louvor, e eu quero orar por você. Eu quero ministrar na sua vida, porque tem se pregado um evangelho muito light por aí. Tem se pregado por aí um evangelho muito água com açúcar. E vocês me perdoem de ter trazido uma palavra tão assim, até difícil de ministrar, irmãos. É até difícil de ministrar uma palavra dessa. Mas eu creio que Deus quer gerar algo novo no coração de vocês. Eu creio que Deus quer prepará-los para um novo tempo. E eu sei que alguns de vocês vão ser enviados para as nações. Alguns de vocês vão abrir novas congregações. Alguns de vocês serão levantados para pastores. E eu sei que o pastor de vocês prega um evangelho genuíno. Mas talvez o que o que o Espírito Santo quer fazer nessa noite é só lembrar vocês que aquilo que o apóstolo Paulo passou, talvez vocês possam experimentar, mas eu quero dizer para vocês, queridos, isso vai trazer vocês um novo tempo e vai transformar vocês em crentes melhores. Depois daquele tempo difícil que eu passei, nunca mais faltou comida na minha casa. Nunca mais faltou o que comer. Nunca faltou o que vestir. Nunca faltou um teto sobre minha cabeça para dormir. E eu fico pensando assim: oh Deus, o Senhor tem sido tão abundante, o Senhor tem sido tão gracioso, o Senhor tem sido tão bondoso, tão misericordioso. E agora nós temos visto, irmãos, o que nosso Brasil está passando. Vocês viram agora o que aconteceu agora aqui, né? Aquela represa de detritos lá da Samarco. Vocês viram falar numa cidadezinha lá chamada Barra Longa, que fica a 70 quilômetros?
passou um rio de lama no meio de Barra Longa. Eu tenho uma menina que é da cela da minha filha, a menina que está resistindo há tanto tempo a assumir a liderança da célula. Tem uns 3, 4 anos que eu estou tentando para ela ser líder de célula e não aceita ser líder de célula. Oswaldo, ainda não. O pastor, ainda não. Só que a fazenda do pai dela, a fazendinha, uma terrinha, é lá em Barra Longa. E Deus fez uma revolução na vida dessa menina. Essa me pegou enxada para tirar barro. O padre lá, como a igreja católica, não fez absolutamente nada na igreja. O padre de Barra Longa cedeu a igreja para os evangélicos. Só tem evangélico. Irmão, tem 8 funcionários dessa marca ajudando a cidade. E tem centenas de cristãos de todas as denominações, todos os dias em Barra Longa. E essa menina, a Bretinhas, ela pediu lá uma licença do estágio dela, do trabalho dela, e está passando disso, está pregando o evangelho do Senhor todos os dias. Eu tenho certeza que ela vai sair diferente. Ela falou comigo, Oswaldo, olha, nós tivemos que vender as vacas, os cavalos, porque eles não têm mais capim, virou tudo barro. A baixada que a gente tinha está com quase 4 metros de barro de altura. Só um trator para ir lá com a reta escavadeira para tirar aquele barro, ou seja, vai ser gerado uma crente diferente. A crise que eu e minha família passamos gerou em nós crentes diferentes. Acabou o orgulho, acabou a soberba. Irmãos, a Bíblia fala que é melhor dar do que receber, realmente. Porque quando eu recebi cesta básica da igreja para poder comer, foram os dias mais difíceis da minha vida. Eu estava recebendo da igreja. Foi quando um dia eu estava já procurando ali uma saída, estava procurando ali um escape. A empresa, eu tive que vender a empresa, mandar embora todos os funcionários. Eu tive que voltar a procurar emprego, deixar de ser empresário próspero e ser funcionário de uma empresa. E eu estava ali na Avenida Amazonas, e Deus falou comigo assim, filho, olha para o céu. Eu olhei para o céu, e ele falou assim, filho, o que você está vendo no céu? Eu falei, Deus, eu estou vendo uma nuvem, tamanho da mão de um homem. E ele falou assim comigo, filho, então prepara que vai chover. A palavra que eu tenho para você nessa noite, filho. Deserto, prisão, sofrimento. Mas Deus vai começar a derramar abundante chuva sobre a sua vida. Você crê nisso? Fica de pé no seu lugar.